Meus queridos e amados irmãos em Cristo, esses anjos já estão conosco. E por isso, nesse momento, com muita alegria, em nome daquele que nos guia na jornada rumo aos céus, o santo e querido irmão Aldo, apresento a todos os meus irmãos e irmãs a minha saudação, lhes desejando a paz de nosso Senhor. Saudação esta que estendo aos amigos e irmãos internautas e digo a vocês que a partir do momento que você conectou para participar desta santa reunião com o desejo de receber também o alimento dos céus, a tua casa se tornou uma extensão desse tabernáculo santo de nosso Deus. É muito importante todos nós estar com o nosso espírito voltado, o nosso coração para o Espírito Santo do Pai, para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para a Virgem Maria Santíssima, pois esses santos estão aqui, como acabamos de afirmar na letra desse corinho, os santos, os anjos, trazendo o poder de nosso Deus para nos livrar, para nos encorajar, para renovar em nós a fé. E para que possamos oficializar este culto de louvor e adoração ao nosso Criador, convido a Irmandade a ficar em pé, por gentileza. Nós iremos nesse momento falar com o nosso Deus através do ato da oração. Momento de dialogarmos com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo. Por isso, peço aos meus irmãos que, por gentileza, fiquem em reverência. Assim oremos. Ó Pai Celeste, rogamos-te nesta hora, estenda a tua santa mão sobre os atos desta santa reunião que estamos iniciando. Reunidos neste recinto, neste local que o Senhor abençoou e ungiu e tornou-se o teu tabernáculo santo, como os teus filhos, como tuas filhas. Nesse momento, irmanados na mesma fé, nos colocamos em tua presença, Pai, para prestar ao Senhor a nossa adoração, para glorificarmos ao Espírito Santo, bendizer ao nosso Senhor Jesus, prestar ações de graças ao Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, prestarmos o reconhecimento à Virgem Maria Santíssima e ao santo e querido irmão Aldo, profeta amigo, profeta apostólico, nosso pastor, pastor de nossas almas. Neste momento, irmão Aldo, eu entrego em tuas mãos os atos desta santa reunião, pedindo ao Senhor que conduza os atos da mesma, o trabalho do coral, dos músicos, regentes auxiliares, o trabalho de púlpito, o trabalho dos obreiros, da diaconisa, os membros, a cada amigo, irmão internauta que nesse momento está conectado no desejo de também receber o alimento dos céus, que possamos, ó Santo Irmão Aldo, agregar valores em nossas vidas, renovar a nossa fé, a nossa coragem, para que nós possamos vencer. Cremos e confiamos que santos apóstolos, profetas, serafins, querubins, arcanjos, anjos celestes estão junto a nós, nos entregando o abraço, a bênção enviada pelo nosso Deus. Nós agradecemos pela oportunidade que nos concede, louvamos e bendizemos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Corinho do número 1, Igreja Forte. Confiança
irmãos em Cristo poderão sentar. E que possamos, nesse momento, através dos hinos de nosso inário, prestar a nossa adoração, o nosso louvor ao nosso Deus e aos santos que fazem parte da corte celestial. Cantemos nesse momento Rosa, Rainha das Flores, de número 193. A rosa é rainha das flores, a rosa é rainha do céu, santa e querida rosa, sempre foi fiel, pelos jardins desta vida. Eu vi, entre as mais belas cores, rosa, eu te conheci. Quando ao céu foi levada, eu fiquei abençoada. Minha querida rosa, minha filha, levando assim eu pensava, comecei a sentir seu amor, pois no céu uma rosa nossa. O Consolador será feliz nesta vida, em amorosa amada, pelas mídias suas bênçãos, os anjos que hão de guardar. No céu amorosa, continua a nos ajudar, preparando esta igreja para o céu, com Jesus na para sempre. Cento e 68, o ministério da Vó Rosa. O ministério da Vó
E para que possamos finalizar esta parte de nossa reunião, Corinho 157, Nossa Avó Rosa é Santa. Nossa Avó Rosa é Santa, grande é o seu poder, vem a glória dos céus, Deus nosso Senhor, sua palavra é E dando sequência, nós iremos nesse momento apreciar a mensagem cantada pelos nossos irmãos que fazem parte do coral apostólico. Eles nesse momento cantam um hino intitulado O Maior Tesouro.
seguir, ouviremos o hino Ouvi o Consolador.
Família apostólica, os 2 hinos apresentados pelo coral foram bem claros. O primeiro falou do nosso tesouro, falou do sucessor, o santo irmão Aldo. E esse agora o coral acabou finalizando: e todos que quiserem praticar o bem, é preciso ter amor, ter uma união que seja fraternal. Chegou o momento de demonstrarmos esse nosso amor para com a obra de Deus, esse nosso amor para com aquilo que nós professamos, aquilo que cremos, a fé apostólica. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Tudo começa onde? Tem um hino do coral que diz que confirma, na verdade, o que disse Jesus a um jovem gadareno. Esse hino diz assim: em casa, em seu lar, com pessoas da família, no trabalho e na escola, há muito o que fazer. Precisamos dar exemplo, precisamos obedecer. Qual é a sua missão, meu irmão? Nossa missão é a igreja divulgar. Nas Sagradas Escrituras, registrado pelo amado apóstolo, melhor dizendo, pelo evangelista São Marcos, no capítulo 5, lá no verso 18, nós encontramos nesse capítulo a narrativa de um jovem. Aconteceu o seguinte: Jesus mandou os seus apóstolos preparar a embarcação, preparem o barco. Ele adentrou em alto mar e atravessou, e foi ao outro lado. Chegando lá, veio ao encontro de Jesus, quando ele entrou naquela cidade, um jovem, que São Marcos descreve como as pessoas o chamavam de um jovem que tinha espíritos maus acompanhando, um endemoniado. E visto que quando Jesus entrar ali, aquele jovem veio ao encontro de Jesus, os espíritos maus já vieram, afrontaram Jesus. E Jesus fez uma pergunta: qual é o seu nome? E então, aquele jovem usado pelos espíritos maldosos, disse: eu não tenho nome, pois não sou um, sou uma legião, nós somos muitos. E então Jesus disse àqueles espíritos: deixe-o em paz, saia dele. Ia passando a manada de porcos, e então aquela legião disse a Jesus: então deixe nós entrar naqueles porquinhos. E Jesus autorizou, eles saíram do corpo daquele jovem e entraram naquela manada de porco que se precipitaram em alto mar. E após Jesus ter livrado aquele jovem, as pessoas daquela região não compreenderam a Jesus. As pessoas não entenderam o que Jesus estava fazendo na vida daquele jovem. E então, diz lá no capítulo 5, como eu disse aos irmãos, no versículo 17, um versículo antes: e os homens começaram a rogar que Jesus saíssem do seu território. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe aquele jovem, dizendo a Jesus: Senhor, deixe-me ir com o Senhor. E Jesus não permitiu, dizendo a ele o seguinte: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele, aquele jovem, começou a anunciar Jesus em Decápolis. Irmãos, o que eu quero meditar junto aos irmãos nesse pedacinho? Jesus, ele podia ter levado aquele jovem, porque ele chegou ali, ele mudou a vida daquele jovem. São Marcos diz que aquele jovem morava dentro dos sepulcros, no cemitério, melhor dizendo, uma tradução mais fácil para assim compreender. A família daquele jovem não queria ele em sua casa mais. Estavam cansados, pois aqueles espíritos
estava, vamos dizer assim, trazendo angústia, problema, tristeza para aquele jovem, e tudo se refletia na família. Mas Jesus chegou ali. Jesus, o que muda a história, transforma vidas, e Ele mudou a vida daquele jovem. Mas Ele fez um pedido àquele jovem. E o que eu quero dizer com os irmãos dos dias de hoje, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo transforma vidas, transforma histórias. Se pararmos aqui e falar assim, os irmãos que desejarem pegar o microfone e narrar uma bênção, um testemunho, todos os meus irmãos têm algo para falar. Já receberam algo da Santa Avó Rosa, já receberam algo do Santo Irmão Aldo. E Jesus, aquelas pessoas não queriam Jesus ali. As pessoas queriam que Jesus saísse do seu território. O Senhor saiu daqui. Em algumas outras traduções diz que aqueles homens queriam apedrejar a Jesus. E Jesus deixou o único jovem ali. 2 anos e meio depois, Jesus volta à terra dos Gadarenos. E a palavra diz que havia 4.000 homens, fora mulheres e crianças, que queriam conhecer a Jesus. Jesus deixou quantas pessoas lá, meu irmão? Uma. O irmão Aldo deixou quantas pessoas nos dias de hoje para falar dele? Muitos. Palavras do profeta para nós, que nós estamos preparados. Gente que tem sede, almas a chorar, sede de justiça, sede de verdade, sede de amor e de felicidade. Pego o meu cantil, dou-lhes de beber, da água da vida, que faz reviver. Agora reflita, vó, irmão Aldo, o meu cantil está cheio? O meu cantil está vazio? Eu estou ajudando a senhora? Eu estou levando esta água da fonte da vida a essas criaturas? Porque, irmãos, o mesmo hino diz assim, que existe lares já desfeitos, homens tão perdidos, mães que sofrem tanto, filhos esquecidos. Lares, famílias, 15, 20, 30, 40 anos de casamento, sim, caindo na ruína, por causa de adultério, por causa de tantas coisas,
por falta de amor verdadeiro, família sendo destruída, homens tão perdidos. O que o hino está falando, irmãos? Homens que se perderam para os vícios, para as drogas, prostituição, para o alcoolismo, irmãos. Quantas mulheres que sofrem, diz mulheres, mães que sofrem, além de sofrer com os filhos, pois se tornam sozinhas, não têm auxílio do seu marido para ajudar na educação dos seus filhos, ainda às vezes sofrem agressão. Sim, quantas mulheres que sofrem agressão do seu esposo, seja física, seja verbal. Quantos filhos que estão esquecidos, mães que não sabem mais o que fazer. Aí o hino diz que nós temos um cantil, o nosso cantil tem que estar cheio de quê? Do testemunho da fé, dos milagres que já alcançamos, de falarmos da Santa Vó Rosa, de falarmos do Santo Irmão Aldo, de provarmos às pessoas quem é esses santos, de provarmos às pessoas através das bênçãos que recebemos, quem é o Irmão Aldo. Não tem o hino do coral, o 339, Presente do Céu, que diz assim, naquele hino: quem te curou? O Irmão Aldo. Quem te libertou? O Santo Aldo. Quem foi que te deu esta, meu irmão, quem te deu esta nova vida? Uma vida com Deus, uma vida com Jesus. Foi ele, Irmão Aldo. E ele está pronto com suas mãos, como diz o coral no 187, que o Irmão Aldo não tem a mão estendida só para apostólico, não. O coral afirma com veemência: mão que estendida a todos desta terra que quiserem a tua mão, mão forte, mão segura, mão de amor, mão de muito valor. E aí nós falamos assim: nós precisamos de tua mão, Irmão Aldo, porque os dias estão difíceis, irmãos, as lutas, a pandemia, irmãos. Será que nós não aprendemos nada neste período de pandemia? Será que nós não aprendemos a valorizar a nossa família? Porque olha o que Jesus diz: vá para a tua casa, vá para os teus e fale da misericórdia de Deus. O hino diz: é em casa, é no nosso lar, é com pessoas da família. Irmãos, aprenda que tudo começa na nossa casa. Valorize a sua família, porque existe muitas famílias que têm tudo para ser uma família vencedora, mas vivem picuinhas, inimizades. A cunhada não conversa com a cunhada, a nora não conversa com a sogra não gosta da nora, o genro não quer ver o sogro não quer ver o genro. Como vou ajudar a Santa Vó Rosa? Como? Se eu não consigo ter paz nem com quem está dentro da minha casa. A missionária, a nossa saudosa missionária Odete, ela prega em uma mensagem, dizendo assim, uma passagem da Sagrada Escritura, que antes de irmos até o altar para ofertarmos, se lembrar que eu falhei, que eu pequei contra o meu irmão primeiro, antes de ofertar, eu peço perdão, e eu perdoo, para depois eu ofertar, porque eu não posso ter o desejo, eu tenho um grande desejo, Irmão Aldo, de falar do Senhor, de falar da Senhora Santa Vó Rosa. Aí eu convido uma pessoa para vir à igreja. Fulano, vamos lá conhecer minha igreja. Aí quando chega na igreja, ixi, o porteiro é fulano. Não, fulano, vamos entrar pelo fundo. Poxa, Santa Vó, por que eu trouxe essa visita? O pastor fulano. Meu Deus do céu, ai. Pare, mude. Santa Vó Rosa, o pastor fulano, ele tem dificuldade, mas ele tem amor pelo que faz. Eu vou nesse momento entregar ele nas suas mãos. Use-o como canal de bênção para falar a essa pessoa que eu trouxe aqui, vó. Porque muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, mas não pedimos nada, não pedimos a solução.
Poxa vida, esse hino coral, bem no dia que eu trouxe fulano gosta de tal. Irmãos, como ajudar o irmão Aldo, o coral fala, ajudar o irmão Aldo é atitude honrosa. Então eles têm que estar preparados. A avó precisa. Olha o que diz o CS 13 do coral: os pés calçados no evangelho, firmados no amor e na verdade, vestido da couraça da justiça, da fé, da esperança e caridade, e revestido da armadura, nós empunhamos a palavra de Deus. Obreiros apostólicos, levemos avante o evangelho do reino do céu. Não tenho caridade. Eu não concordo com isso, eu discordo daquilo. Irmãos, precisamos nos unir. A palavra a respeito do contribuir diz hoje assim: estimados irmãos, quantas bênçãos a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, tem concedido a você. Reflita nesse momento. Quantos que no transcorrer desta pandemia tiveram que sepultar um pai, uma mãe, um parente, um amigo muito próximo, sem se despedir? Já pensaram neles? Você já pensou nisso? E aí hoje às vezes, eu tenho raiva de fulano. Eu lembro de um fato. Eu fiz uma escala dos obreiros de uma congregação, e uma irmã voltou à mesa e disse assim: pastor, quem vai contar a coleta? A irmã fulano. Vou não, pastor. Mas por que, irmã? Porque o meu santo não bate com o de fulano. E eu perguntei para ela: tem outro santo além do irmão Aldo? Ela falou: tem não. Eu falei: então por que o seu não bate? Pare, meu irmão, como eu vou ajudar a Santa Avó Rosa se eu carrego no meu coração sentimento mesquinho? Como? Como vou divulgar essa palavra? Como vou dizer que eu amo a Santa Avó Rosa? Eu não amo. Nossa, fulano é meu cunhado, mas... ai meu Deus, meu irmão, mude. Começa tudo na nossa casa. Ajudar o irmão Aldo não é só eu ser dizimista, não. Não é só eu estender a minha mão toda reunião, não. Pense nas pessoas que não pôde dar um abraço pela última vez em alguém que ele amava. Pense nesse. Pense hoje, além de ter passado por isso, quantos que estão enfrentando a depressão, problemas emocionais seríssimos? Pense, meu irmão, pare de julgamento. Muitas vezes nós olhamos o andarilho, nós olhamos aquela pessoa que está lá no semáforo, e nós fazemos um julgamento totalmente errado. E a maioria das vezes que eu tive oportunidade de conversar com esses tipos de pessoas que passam por essas lutas, sempre ou perdeu a família, ou quebraram financeiramente falando, e aí o emocional veio a depressão. E muitas vezes nós olhamos e falamos: não quero fazer uma diária, isso aí é pelo amor de Deus. Às vezes nós não sabemos o motivo que essa pessoa chegou na situação dessa. Então pense, olhe para a sua família nesse momento, olhe para a sua vida e fala: vó, meu filho tem saúde, minha esposa tem saúde, meu esposo tem saúde. Diante da pandemia passamos fome, o emprego, as adversidades veio. Eu estou vencendo tudo, então eu vou ajudar. Eu quero, através da minha vida, mostrar às pessoas quem é a senhora. Eu quero, através da minha forma de agir, mostrar às pessoas que me conhecem quem é o irmão Aldo. Muitas vezes nós fazemos julgamento: fulano foi da igreja, saiu da igreja, está condenado, esse aí já está. Não, meu irmão, é por esses que nós temos que lutar, orar por eles. O irmão Aldo fazia isso. Não vamos julgar as pessoas. Tem um hino de Natal, pastor, já está no Natal, já está acabando o ano, estamos aí se aproximando do final do ano. Tem um hino do Natal que diz: só falta você procurar entender. Procurar entender o que, meu irmão? Que é para você se juntar aos que estão a somar e não dividir. Junte a quem quer ver a obra progredir, junte a quem quer ver o irmão Aldo chegar ao conhecimento de muitas criaturas, junte a quem quer fazer o que nós cantamos no número 1, carregar o nosso estandarte, a nossa bandeira branca. Junte a esses.
Opa, fulano, rapaz, fulano, chuva, sol, ele está na igreja, você é assim também. Pare de se espelhar, fulano, não faz tantos dias que não vem no ensaio, eu vou também não. Pare de se espelhar aos negativos. Imagine se os apóstolos de Jesus tivessem tudo se inspirado em Judas Iscariote. Jesus tinha conseguido deixar homens preparados para falar dele? Claro que não. Se formos ler a narrativa da história desse homem, o homem que mais murmurava e reclamava, o homem que reclamava de tudo, reclamou com Marta, porque Marta estava jogando um perfume, e ele disse: esse perfume é muito caro para gastar desse jeito, mulher, economiza aí. Quando André acha aquele jovem, aquela criança no meio da multidão com os peixinhos e os pãezinhos, era de quem? Era da criança. Judas pegou e falou o que para Jesus, quando chegou até Jesus? Senhor, não dá nem para nós isso aí, manda esse povo embora. Pense nos outros, meu irmão. Imagine se todos fossem assim. Jesus teve um grupo de homens que eram desafiadores, homens de fé. Certa vez Filipe falou o que para Jesus? Senhor, então deixa eu orar, para cair fogo do céu e queimar esse povo. Jesus teve que repreender ele. Homens desafiadores. São Pedro, mas eles eram homens alunos, e depois que eles, vamos dizer assim, pegaram o diploma, eles passaram a ser conhecidos como São Pedro, São Paulo, São João, se tornaram perfeitos. É o que o irmão Aldo quer que eu e você sejamos, porque o coral fala na letra do hino, que o Senhor nos quer santo. Eu não admito com pessoas que dizem assim: mas nessa terra, pastor, ninguém é santo. Uai, o que o irmão Aldo fez aqui então? Para que ele deu ensino? Para que tem o Coríntios 47? Eu sou santo e vivo com Deus, e por isso venço o mal. Nós estamos aqui para quê? O coral não afirma na letra do hino que não será santo lá na região celestial se aqui não aprender. Então o irmão Aldo quer soldados. Então pense na sua missão de evangelizar, na sua missão de provar à criatura quem é o poderoso profeta de Deus, quem é o santo irmão Aldo, quem é a Santa Vó Rosa. Olha o que diz aqui, palavras da nossa direção, ofertas para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, quantas bênçãos a Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, tem concedido a cada um dos irmãos. É possível, porventura, enumerar todas essas bênçãos? Não é possível, pois grandes bênçãos o povo apostólico tem recebido da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo nesta Santa Igreja Apostólica. Portanto, demonstrem o seu reconhecimento e a sua gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas, amando cada dia mais a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a sua igreja, assim como a Santa Vó Rosa e o Santo Primaz tudo fizeram e continuarão fazendo pelos seus sinceros filhos apostólicos. Lembrem-se de sua igreja e separe o que de melhor puder para ofertar. Sempre fomos ensinados que a contribuição é um dever do Filho de Deus, que mede o seu amor e a sua dedicação pelo esforço e reconhecimento em colaborar com a obra de Deus na terra. Estimados irmãos, sejam unidos e nos ajudem na manutenção e na busca da grandeza e do progresso material de nossa obra, porque da parte de Deus, nossa igreja é farta e ricamente abençoada, pois espiritualmente e moralmente falando, nada nos falta. No entanto, é necessário que possamos, como Igreja do Consolador e do Santo Irmão Aldo, contar de maneira constante e efetiva com o apoio financeiro de cada apostólico, a fim de que tenhamos os meios necessários para prosseguirmos com o nosso trabalho, para cumprirmos a missão que recebemos de nosso Deus e Pai Celestial. Rogamos a esses santos de Deus que ilumine os vossos corações, para que compreendam o valor de nossa Santa Igreja Apostólica para a sua vida, seu lar, sua família e para a sua salvação. Desejamos a todos os nossos irmãos e irmãs muitas felicidades e sejam cobertos de bênçãos preciosas de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenham paz, gozo e alegria em seus corações. Desejo que esses santos abençoem sua vida, hoje e sempre. Amém. Peço aos meus irmãos, por gentileza, que curvem vossas cabeças e orar para consagrar os vossos donativos.
Neste momento, a Mãe Virgem Maria Santíssima, num gesto de gratidão e de amor para com a obra restaurada nesta terra, a Igreja Apostólica, para que possamos manter a mesma e divulgarmos os santos da promessa de teu amado Filho Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, os teus filhos irão estender as suas mãos. Rogo nesta hora a Senhora, a Santa Borrosa, ao Santo Irmão Aldo, que abençoe a vida de cada um dos teus filhos, dando paz, saúde e prosperidade, para que eles possam vencer. E em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, declaro os donativos dos mesmos consagrados para a manutenção e expansão da obra apostólica na face da terra, hoje e sempre. Amém. Enquanto nossas irmãs recolhem os vossos donativos, eu leio os avisos. Pedido aos regentes, coristas e músicos, mais uma vez a direção faz esse pedido aos membros do coral. Solicitamos aos nossos irmãos que não saiam de seus lugares após as apresentações, somente se for por motivo muito necessário. Porém, retorne logo. Esta movimentação retira a atenção dos irmãos membros e é uma falta de respeito ao pastor durante as mensagens. O coral fica em uma posição privilegiada nos nossos templos e deve ser um bom exemplo a todos os nossos irmãos, com relação à sua postura, silêncio, obediência, disciplina e à doutrina, e respeito aos atos devocionais de nossas reuniões. Afinal, os senhores coristas, músicos e regentes têm um ministério de muita honra para a nossa igreja. Mesa de recepção. A mesa de recepção em nossas congregações só deve ser utilizada pelo obreiro escalado no auxílio à irmandade e deve estar limpa e livre de objetos alheios à sua função. Recomendações aos pais. O Conselho Deliberativo vem mais uma vez solicitar aos pais e responsáveis que orientem seus filhos para não ficar correndo nas dependências da igreja, nos horários das reuniões e ensaios. Temos conhecimento que crianças, ao brincar de esconde-esconde na igreja, sobem até nos púlpitos. Recomendações para as reuniões. Observem as recomendações e restrições de acordo com os decretos estaduais e municipais, preparem os nossos templos, providenciando os equipamentos e materiais necessários, observem o limite de capacidade permitido e o distanciamento, se necessário, utilize os anexos. Evitem cumprimentos, não façam aglomerações no final da reunião, seja dentro ou fora do templo. Se porventura algum irmão estiver com suspeita ou com sintomas do Covid-19, mesmo que seja assintomático, deve ficar em sua casa, respeitando o seu isolamento para a sua recuperação e assim evitando contato com outras pessoas. O conselho avisa que a congregação que for denunciada ou tiver problemas com a autoridade será fechada por tempo indeterminado até a solução do problema. Prosseguindo com esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus e também de renovação de fé, apreciaremos, executado pelos músicos da orquestra de nossa igreja, a composição do hino intitulado Missão da Vó Rosa.
Temos a seguir, apresentado pelo coral, o hino que tem o título do mesmo tema de nosso boletim, Grande Bênção. Muito contente estou, por isso dou louvores a Deus, agradecendo com profundo amor pelo Consolador, cheio de esplendor, que o Senhor nos deu. Espírito
Precisamos agradecer a Deus por ter nos enviado a Santa Borrosa da promessa de nosso Senhor Jesus. A mensagem, a palavra de Deus, contida em nosso boletim, diz: Santa Borrosa, a grande bênção. A Santa Borrosa é a grande bênção prometida por Jesus para o seu povo e para a obra que ele realizaria em sua segunda vinda, através de um santo que receberia a função de Espírito Consolador, num período da história da humanidade que nosso Senhor denominou de tempo da regeneração. Assim seria porque nesse período, Jesus manifestaria o seu grande poder de salvar, libertar, curar e realizar grandes sinais nos céus e na terra, e faria com o santo que ele prepararia para formar com ele, divino mestre, uma perfeita unidade de espírito e de poder. Jesus e o Consolador prometido exerceriam o poder de Deus e do seu divino Espírito. A Santa Borrosa foi fiel em tudo a Jesus e a Deus Pai, e por isso, como Espírito Consolador, recebeu a glória de interceder pela sua igreja diante de todo o poder celestial. Com a colaboração de santos e anjos, ela intercede diante do Pai e do Filho em favor dos remidos, que amam a justiça e o bem, e daqueles que na terra mereçam a sua graça. A Santa Borrosa é o poder divino que convence a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Para isso, ela inspira a mensagem de nossa igreja para convencer o pecador, a fim de que ele deixe do pecado e passe a viver em santificação. Da mesma forma, ela convence os apostólicos para que pratiquem o bem e a verdade, para que sejam justos, honrados, honestos no seu viver e fiéis aos ensinos da doutrina e da disciplina apostólica. Enquanto a Santa Borrosa viveu entre nós em seu corpo físico, os seus atos de bondade, carinho, mansidão, justiça,
prudência e energia conquistaram a confiança do seu povo. Ela foi muito respeitada e seu exemplo levava as pessoas a meditar no ministério que havia em seu ser e no seu espírito. Era admirável a firmeza do caráter desta serva de Deus. Ela estava sempre presente no meio do seu povo. Era conselheira, corajosa, prudente e sábia, de raciocínio rápido e de uma percepção surpreendente, de um cérebro perfeito, de espírito muito forte. A irmã Rosa atuava com presteza em favor da obra de Deus na terra. Outra qualidade de seu espírito, de valor inestimável para o ministério que cumpriu na igreja, foi o perfeito dom de discernimento, que essa serva de Deus possuía e que possibilitava que ela pudesse conhecer o espírito das pessoas, até mesmo as intenções das que estavam próximas ou à distância, de forma que ela jamais foi surpreendida por qualquer situação inesperada ou por qualquer pessoa. Por ordem de Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa ensinou regras de elevada moral e de boa conduta para os apostólicos convertidos, visando o bom comportamento, a boa educação, a honradez no trajar e na apresentação pessoal dos fiéis. Esse conjunto de regras internas da igreja e de conduta para a vida cotidiana de seus membros, legados por Jesus, é conhecido como disciplina apostólica, que, com os ensinos doutrinários, formam a base do viver e do proceder do povo apostólico, e sendo fielmente respeitada, conduzem uma vida perfeita, sábia, justa, sincera e aprovada por Deus. Cumprindo o seu ministério com singeleza, simplicidade, dedicação e coragem, a irmã Rosa, como era conhecida, foi conquistando a fé e a confiança do seu povo, que, compreendendo o valor do ministério dela, especialmente do seu dom de revelação, passou a chamá-la de Vó Rosa. Esse fato aconteceu de maneira espontânea, respeitosa, numa demonstração de carinho e de afeição para com a pessoa desta serva de Deus. No entanto, assim foi por inspiração divina, para que no futuro, quando ela recebesse de Deus Pai o galardão de Espírito Consolador, o seu nome fosse divulgado como Santa Avó Rosa. Ao mundo, ela seria anunciada como uma santa nova e poderosa, formada no tempo presente por Jesus com o objetivo de amparar e conduzir os filhos de Deus no caminho do bem e da verdade. Dessa maneira, seria evitada qualquer confusão a respeito do seu nome de Rosa, e ela seria distinguida por uma denominação de grande valor e significado, avó, simplificado carinhosamente para avó, que representa o nome sagrado de mãe por 2 vezes nas famílias e nos lares. Hoje temos a Santa Avó Rosa entre nós com todo o seu poder e glória de santa vencedora e de consolador. Juntamente com o santo irmão Aldo, eles lutam incansavelmente para santificar a nossa igreja e adorná-la com virtudes preciosas, para levar ao mundo a palavra apostólica e ganhar muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Sejam gratos e reconhecidos a Deus, a Jesus, ao Divino Espírito Santo e à Virgem Maria, pelo ministério glorioso da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Honra e glória à Santa Avó Rosa, a grande bênção de Deus para nós, a luz divina que brilha em nossos corações. Meus queridos e amados irmãos, mensagem bem clara. Por ordem de Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa ensinou regras de elevada moral e boa conduta para os apostólicos convertidos. O apostólico convertido não vive reclamando, murmurando, questionando a disciplina, questionando a doutrina. Por que as vestimentas é assim? Por que não pode assistir televisão? Por que não pode acessar site assim? Por que não pode fazer isso? Ele não vive questionando. Porque ele aceitou de coração, ele é convertido. Ele aceita. Como diz, as regras de elevada moral e de boa conduta, que a avó ensinou, para os convertidos. E como diz um pouquinho atrás, ela convence os apostólicos para que pratiquem o bem e a verdade. Ela não obriga ninguém. A Santa Avó Rosa, assim como Jesus, assim como Deus, não obriga ninguém. Deus, quando criou Adão e Eva,
ele deixou lá o direito deles escolher, ele só deu um recado: não coma da fruta do bem e do mal, não coma, está lá, a árvore está aí, o recado de Deus. Eva e Adão decidiram: não, nós vamos experimentar, e Deus respeitou, assim como Ele respeita as suas escolhas hoje. Deus não força ninguém a ser apostólico. Em uma mensagem, a nossa saudosa missionária, ela é bem clara: não seja apostólico para agradar pai e mãe, vô e vó, esse ou aquele. Seja apostólico porque você tem certeza do que é este caminho na sua vida, porque você tem a certeza de quem é a Santa Vó Rosa e quem é o irmão Aldo, que você tem a certeza que eles são santos preparados e formados por Jesus. Não tenha dúvida, meu irmão, não tem um hino que diz assim: crer assim é bom e faz bem. Eu creio e tu deves crer também. Jesus denominou o tempo da regeneração. Regenerar. O que é regenerar? É se refortalecer, é se recuperar, é fazer uma transformação em sua vida. Mas eu quero me regenerar, eu quero mudar a minha vida. Primeiro requisito que Deus quer de uma pessoa que deseja se regenerar é que essa pessoa diga não ao pecado, que essa pessoa se liberte do pecado, que ela passe a entender o que Deus quer para ela. A primeira coisa que Deus quer que nós façamos ao desejar, que nós vamos buscar essa regeneração, é que nós falamos: não aceito isso, não aceito aquilo. Por mais que me parece lícito, eu lembro do ensino deixado pelo amado apóstolo São Paulo: tudo me parece lícito, mas nem tudo me convém. Isso não me convém, isso não me agrega valor, isso vai atrapalhar a minha vida. Nos dias de hoje, a Santa Vó Rosa nos traz esses ensinos doutrinários e disciplinares para nos libertar do erro, do mundanismo e nos convencer do que é pecado. Porque o mundo hoje, se olharmos, o mundo hoje prega um evangelho que aceita tudo. E Deus, Ele não aceita tudo. E eu afirmo isso para os irmãos, eu vou voltar lá no tempo do santo profeta Moisés. Quando Deus libertou aquele povo do cativeiro egípcio, que Deus usou um homem preparado, santificado, santo profeta Moisés, Deus fez tantas coisas na vida daquele povo, irmãos, que é de se admirar. Quando eles entraram no deserto, muito sol, durante o dia, Deus colocou uma nuvem muito grande sobre eles para fazer sombra. À noite, muito frio, aquela nuvem se transformava em uma tocha de fogo, em uma bola de fogo, aquecia aquele povo. Aquele povo sentiu fome, foi reclamar com Moisés: Moisés, nós estamos com fome. Deus mandou o maná do céu. Aquele povo cansou, enjoou de comer maná, foi falar com Moisés: maná, nós estamos enjoados de maná, nós queremos uma coisa diferente. Deus mandou pequenas aves chamadas codornas. Aquele povo sentiu sede, foi até Moisés: Moisés, estamos no deserto, nossa água que nós trouxemos acabou, e agora? Deus usou o profeta, bateu na pedra, deu água doce para aquele povo, beber água potável. Aquele povo chegou diante do Mar Vermelho, Faraó vem atrás com seu exército. Usando o profeta Moisés, Deus abriu o mar e aquele povo atravessou. Mas chegou o momento que Deus deu as regras, a disciplina. Mandou Moisés subir ao monte e deu os 10 mandamentos. Porque se Deus quisesse um povo que vivesse de qualquer maneira e que fizesse tudo o que o inimigo oferece, Deus tinha falado o que para Moisés? Reúna o povo e fala para o povo agora vocês podem fazer o que vocês quiserem, pinte borde, pode aproveitar. Porque hoje nós vemos um mundo que diz assim: curta a vida, aproveita a vida, mas de uma forma devassa, depravadora. Olhe o que o inimigo vem fazendo com as famílias. E Jesus, quando ele estava exercendo o seu ministério, ele disse aos apóstolos o seguinte, e o amado apóstolo São João, ele registrou lá no capítulo 16, no versículo 8, ele diz assim, palavras de Jesus: e quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens deixaram de crer em Jesus, os homens não entenderam Jesus, escolheram as coisas do mundo, escolheram um malfeitor, uma pessoa que só fazia mal, e mandaram crucificar aquele que veio trazer a paz, a esperança, veio trazer a salvação. Nos dias de hoje,
nós como apostólico, muitas vezes, acabamos de escolher coisas do mundo. Ah, mas que tem? Eu torcer para um timinho de futebol, não dá nada não. Que tem? Eu colocar uma bandeirinha bem pequenininha no meu carro lá. Não tem. Que tem? Eu tenho uma televisãozinha na minha casa para assistir um jornal, do jornal vou para a novela, vou para os filmes. Que tem? Eu pagar uma Netflix? Não, só tem coisa boa lá. Eu seleciono o que eu vou ver. Realmente, aos nossos olhos não parece ter problema, mas para Deus é pecado, contradiz. O que tem, pastor? Não, isso... Já teve irmãos de me questionar, pastor, não precisa falar de disciplina. Como não? Deus não quer um povo santificado? Por que não falar de disciplina? Irmãos que são adeptos a políticos, a Santa Avó Rosa é a grande bênção. Ela veio para nos ensinar a amar o nosso irmão, a ser unido. O que mais o irmão Maldo pediu à igreja? União. União. E hoje nós vemos a apostólica desunida, além de ser desunida nas redes sociais, para pessoas que não professam nossa fé ver. Brigando porque um apoia isso, outro apoia aquilo outro. E aí, ao mesmo tempo que discutem por causa de político, coloca lá uma foto do irmão Aldo. Irmão Aldo, meu anjo da guarda. Trabalho na igreja apostólica. Meu irmão, que testemunho você está dando? Cuidado. A Santa Avó Rosa, ela precisa convencer as pessoas. E ela precisa de você. Então pare com isso. No coral não acabou de falar muito felizes. Que adianta eu cantar muito feliz, aqui estou. Mas eu não gosto de fulano não, fulano não gosta de tal político, pelo amor de Deus. Muito feliz aqui estou, mas o que fulano está fazendo na igreja? Eu vi ele esses dias na rua desse jeito. A avó é a grande bênção, ela veio para salvar todos. E aqui diz, não é palavra minha não, palavra que está em nosso boletim, que o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, eles lutam incansavelmente para santificar a nossa igreja e adorná-la com virtudes preciosas, para que nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas, e diz, continua, para levar ao mundo a palavra apostólica e ganhar muitas almas para Deus e para o reino dos céus. Você é vaso de honra, meu irmão. Não recuse o perdão que a Santa Avó Rosa está te oferecendo. Conta-se que no faroeste, um homem cometeu muitos crimes, e então ele foi preso e foi condenado à forca. E então as pessoas começaram a pedir clemência ao governador, mandando carta ao governador que tivesse piedade daquele homem, perdoasse os crimes daquele homem. E então o governador, recebendo cartas, falou, mas o homem é uma pessoa má. E as pessoas pedem clemência, eu vou lá conhecer esse homem. Ele escreveu uma carta de perdão, colocou dentro de uma Bíblia e foi à prisão. Chegando à prisão, quando ele se aproxima daquele homem, aquele homem já grita, você veio falar de Jesus para mim? Você veio falar de Deus? Por favor, vá embora. E o governador disse ao homem o seguinte, moço, dentro dessa Bíblia tem algo que vai mudar a sua vida. E aquele homem disse, eu não quero saber, se você não for embora, eu vou te agredir. E então o governador foi embora. O carcereiro se aproximou e disse a ele, você é doido? Você tem algum problema? Você sabe quem é esse homem que você acabou de mandar embora? Ah, é um crente, é uma pessoa que veio aqui falar de Jesus para mim, atormentar a minha vida. E o carcereiro disse, não, esse homem que estava aqui é o governador, e dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. Amanhã você não seria enforcado. No outro dia ele foi para a forca. E quando chegou na forca, foi dado a ele o direito de dizer suas últimas palavras. E então ele disse assim, jovens, senhores e senhoras que me ouvem, não vou morrer pelos crimes que cometi. Vou morrer porque ontem eu recusei o perdão que a mim foi oferecido. Moral de tudo isso, muitos de nós naquele grande dia, não vamos ser condenados pelos nossos pecados não,
Vamos ser condenados porque nós recusamos o perdão que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo hoje quer nos proporcionar. Vamos ser condenados porque nós recusamos perdoar o nosso irmão de fé. Vamos ser condenados porque nós recusamos a perdoar alguém de nossa família. Não recuse o perdão que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo te oferece hoje, em nome de Jesus, porque esses santos não querem saber quantas vezes você caiu. Eles estão prontos para saber quantas vezes você quer levantar, ser o autor de tua história e mudar a tua vida. Ela é a grande bênção. A Santa Avó Rosa não veio para condenar, não. Ela veio para que nós possamos aceitar, para que nós possamos obedecer e ter, como diz o Corinho 213, e termos a nossa salvação garantida. Entenda essa verdade. Não recuse o que a avó te oferece, meu irmão. Não recuse o que o irmão Aldo te oferece, em nome de Jesus. Neste tempo, o tempo da regeneração, lembre-se que o coral canta assim no hino: que lágrima sentida é esta rolando em teu rosto, ó triste pecador. Não sabes que estamos vivendo em nova era, novidade de vida com o Consolador. Eu, o Senhor, a Senhora, vivemos essa novidade de vida e queremos e devemos ter o desejo que muitas pessoas também vivam esta novidade de vida, com a grande bênção, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. Creia, confie, ela tem tudo para te oferecer, ela pode te ajudar. Não deixe ninguém desvalorizar a sua pessoa, não deixe ninguém dizer que você não pode, que você é incapaz. Ah, fulano, você não consegue. Pare. Não fique falando os teus sonhos, os teus projetos a pessoas que não estão prontas a te impulsionar. Não voe com abutres, voe com águia. Entenda isso. Voe com águia. Voe com quem te impulsiona a voar mais alto, a sonhar, a viver. Pare de voar com pessoas que só te colocam para baixo. Ah, você fazer essa faculdade, seu pai não tem condição. Você ser pastor na igreja, quantas vezes eu ouvi isso quando criança? Pessoas, quando eu tinha 8 anos de idade, que eu decidi que queria ser pastor. Depois, com meus 14, 15, que eu saí da igreja. Quantos que falavam, você, Cléris, nunca pregar? Não. E no dia que eu tive a oportunidade de falar com o irmão Aldo novamente, o que o irmão Aldo me disse: eu vou precisar muito de você. Muito bom, confia em mim. Eu vou precisar muito de você. Então não deixe as pessoas dizer, você não pode. Ah, eu queria tanto tocar na igreja, mas a minha idade, você pode. Você pode. Ah, eu queria ser um obreiro, mas tenho vergonha. Fulano disse para mim que a minha leitura é... Você pode. Eu te digo, sem medo de errar, você pode, porque há o fiel companheiro chamado Santo Irmão Aldo, que pode mudar a sua vida. Não deixe ninguém dizer, te desvalorizar, mas creia que estes santos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, te ama e te valoriza muito. Que eles, o Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria, seja sempre os vossos guias. Amém. Agradeço ao trabalho do coral, dos músicos, a presença dos membros, agradeço aos obreiros, às diaconisa, ao colega pastor, agradeço aos internautas, à equipe de som e filmagem, que a Santa Avó Rosa possa abençoar a todos. E amanhã, a nossa reunião será uma reunião especial, que será aí lembrado um dia do nosso calendário, um dia em que nós homenageamos as crianças. Convido a igreja a ficar em pé, por gentileza. Vamos fazer nossa oração e finalizar nossa reunião. Todos em reverência, assim oremos. Querido Pai Celestial, nesse momento quero te agradecer junto aos meus irmãos pela oportunidade que nos concedeu. Temos a certeza que recebemos das tuas bênçãos, recebemos das virtudes do Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria e do nosso Santo Irmão Aldo. Os teus filhos irão retornar aos teus lares, ó querida avó, que a Senhora possa os acompanhar, dar a eles uma boa noite de sono, um bom descanso, na tua paz, com a tua bênção, que eles possam assim, vó, desfrutar da tua companhia, da companhia do Santo Irmão Aldo. Também eu entrego aos teus cuidados o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima, cada pessoa que teve seu nome colocado nessa caixinha pedido de oração, que a Senhora possa olhar por elas e conceder a bênção e a graça, aquilo que tanto elas almejam e buscam para as suas vidas,
que elas alcancem nesta noite, pela permissão do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Também entrego aos teus cuidados aqueles nossos irmãos que se encontram recuperando sua saúde, outros que estão nos hospitais, na fila para passar por uma cirurgia, as nossas irmãs que se encontram em maternidade, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, que a Senhora possa, junto à Virgem Maria, ao Santa Borrosa, abençoar a todos. Queridos irmãos e irmãs, amigos e irmãos internautas, creiam que o Pai, o Filho, o Divino Espírito Santo, a Santa Borrosa, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo, está vos abençoando, lhes atendendo nesta hora, e que as bênçãos concedidas por eles, lhes dará paz, saúde, felicidade, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor, vão com Deus.